Vamos seguir em Brasília, mas agora ao vivo. Nós mostramos agora há pouco uma reportagem falando de investimentos com a ajuda internacional de bancos internacionais por parte do governo federal, do Ministério das Comunicações, para ampliação do acesso à banda larga fixa aqui no Brasil, sobretudo para escolas que ainda sofrem com falta de acesso à internet para a educação dos estudantes. Ainda nesse contexto, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou ontem que a volta temporária do X, que aconteceu na semana passada, segue sob investigação. A Aline Beckett tem detalhes ao vivo agora para a gente. Aline, bom dia. Olá, bom dia a você, Lívia, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Bom, como você disse, é isso mesmo. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou ontem que está sendo investigada a razão do breve retorno da plataforma X no Brasil na semana passada, especificamente na quarta-feira passada. Está fazendo uma semana, após a suspensão ordenada pelo STF. O ministro disse que é preciso esclarecer se esse retorno foi por uma falha técnica ou foi algo realmente intencional, porque se for comprovado o descumprimento da ordem do ministro Alexandre de Moraes, o governo poderá abrir um processo suspendendo a Starlink, que é a provedora de internet de Elon Musk, que também é dono da plataforma X, A Anatel notificou que as operadoras de internet precisam seguir a ordem destinada pelo STF e que essa ordem de bloqueio de acesso ao X precisa ser seguida por todos esses provedores de internet por todo o país. Apesar desse breve retorno, o ministro alegou ontem que a plataforma já voltou a cumprir a ordem de bloqueio e que o governo segue monitorando esse caso de perto. Nós separamos um trecho da fala do ministro no evento de ontem, após o lançamento do programa Acessa Crédito Telecom. Vamos ouvir. Estamos apurando se foi algo que foi provocado por eles ou se alguma falha técnica, enfim, para poder ter certeza nos encaminhamentos a serem tomados e dependendo da apuração que tiver qualquer afronta em torno do não cumprimento de uma decisão judicial, de uma não obediência à legislação brasileira, as providências necessárias serão tomadas. E uma delas, como eu falei, é inclusive a abertura de um processo de cassação de outorga. Bom, depois dessa retomada, no dia dessa retomada na semana passada, o X alegou que o serviço foi restaurado de maneira inadvertida e temporária, ou seja, sem intenção. Eu lembro a vocês que a Starlink lidera o mercado brasileiro de conexões via satélite e a empresa tem mais de 200 mil conexões registradas pela Anatel. Nós seguimos por aqui acompanhando, Lívia. Obrigada pelas atualizações do caso, Aline Beckett, que daqui a pouco volta com mais informações lá de Brasília para a gente. Deixa eu ouvir a Amanda e o Beraldo sobre isso. A gente tem mostrado nos últimos dias que, pelo menos verbalmente, Amanda, e inicialmente no campo jurídico também, o X está começando a cumprir decisões judiciais. Houve a indicação de uma representante aqui no Brasil. O próprio ministro Alexandre de Moraes está fazendo pressão para que haja mais informações a respeito dessa indicação. Quando o ministro fala em possibilidade de se abrir um processo de cassação de outorga, é algo ainda mais profundo do que a suspensão do funcionamento de uma rede social aqui no Brasil. É preciso que haja investigações para se chegar a uma medida como essa, com certeza, Pois é, Lívia, eu acho que pelos últimos movimentos, principalmente por parte do X, de recuo, de ceder a exigências da justiça brasileira, parece que tudo caminha pelo menos para um bom termo. Até o final dessa semana, é possível que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decida sobre a volta do X, do funcionamento do X no Brasil. Ele requisitou ainda mais algumas informações à própria rede social, a órgãos federais. Falta chegar uma parte dessa papelada, ficar claro que o X terá um representante legal no Brasil, já foi indicado uma advogada, e inclusive cumprirá as decisões judiciais exatamente como qualquer cidadão ou como qualquer empresa, mesmo que seja multinacional, sediada e que tenha atividades, exerça atividades relevantes no Brasil, como o próprio X, que tem inclusive pessoas, o próprio Elon Musk, investigado pela justiça brasileira.
tenha para mim que se o X se comprometer e atender a todas as exigências, é possível que volte a funcionar, mas isso não impede que haja outras ações judiciais, ou contra a própria Starlink, ou então contra pessoas que usaram. Foi revelado, por exemplo, um pedido da Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, de investigação de pessoas que têm insistido em discurso de ódio, em discursos extremados na rede social, apesar de sua suspensão no país. Essas pessoas serão notificadas e, se insistirem, poderão ser multadas em R$50 mil. Pois é, olha que coisa interessante. Primeiro, existe um processo em que se identifica, conforme a ótica da justiça, que uma empresa não está cumprindo determinadas regras. E aí, para impor uma punição a essa empresa, pune-se 22 milhões de usuários que são impedidos de acessar uma plataforma de troca de mensagens. Porque, na verdade, a plataforma em si, ela não gera conteúdo. Quem gera conteúdo são os usuários. Mas no Brasil é diferente. No Brasil, quem é punido são os usuários. Não satisfeitos com isso, cria-se uma narrativa de que, apesar do problema ser com a empresa A, há um espaço para que a empresa B, em tese ligada, porque tem um único acionista em comum, essa empresa B também seja punida. Quando, na verdade, quem será punido, disse o ministro aí, até com a cassação de outorga, serão as 200 mil pessoas que usam o acesso da Starlink para conseguir se conectar ao mundo em áreas remotas do Brasil. Porque, diga-se de passagem, o Brasil fez um péssimo trabalho em levar aquela tão falada universalização das telecomunicações e levar acesso para as áreas remotas de um país tão grande como o Brasil. E aí tem um outro elemento que é importante a gente considerar, que já existe uma empresa chinesa aí circulando, que está lançando satélites e que, em tese, quer se colocar como concorrente da Starlink. Vão colocar tapete vermelho agora para a empresa chinesa e chutar a empresa de Elon Musk porque se convencionou que o Elon Musk é um malvadão e que é o mal do Brasil? Ora, essa história está extremamente mal contada e o tempo se encarregará de mostrar os verdadeiros propósitos e quem realmente é responsável por querer o mal do Brasil.